Boa noite. As nossas saudações no arranque da 73ª edição da Tribuna Soberana com Gil Nadais e Paulo Matos. Começamos, como sempre, com as notas iniciais. Dr. Gil Nadais, boa noite. Boa noite, Jorge Costa. Boa noite, Paulo Matos. Boa noite a todos aqueles que nos veem e ouvem. Pois a minha primeira nota inicial vai para dois assuntos, mas o primeiro é, sem dúvida, a nomeação de Carlos Alves como embaixador da Universidade de Aveiro. Porque Carlos Alves, se isto já é uma notícia, portanto não conheço outros embaixadores da Universidade de Aveiro, mas se é notícia pelo reconhecimento que é feito ao Carlos Alves pelo trabalho que ele tem desenvolvido, não só pela Universidade, estou certo, mas também pela região, é o aparecimento, podemos dizer, e a nota pública de uma pessoa que, para além da sua vida de empresário, tem dedicado muito do seu tempo a tentar melhorar a região. E quando falo na região, também não estou a falar só em Aveiro, estou a falar em Águeda, onde, enquanto Presidente de Câmara, tive a oportunidade de colaborar intensamente com o Carlos Alves e com outras pessoas, mas eu estava sempre disponível para procurar pontos, para juntar pessoas, para ir fazermos mais, para fazermos melhor, para desafiarmos o futuro. E tem sido esta uma imagem de marca do Carlos Alves, sempre com o seu estilo próprio, sempre muito cordial e, portanto, é um reconhecimento, portanto, justo e com certeza que este reconhecimento, penso que dinheiro não lhe irá dar, mas isso também, penso, neste momento, acho que não é o principal que está em causa, mas vai dar-lhe o reconhecimento de um prestígio que ele tem angariado ao longo dos anos. Lembremos também que ele podemos dizer, um conselheiro de um novo organismo que a CCDR criou para o desenvolvimento da região toda. Portanto, é um justo reconhecimento do papel, do trabalho que tem sido efetuado, sem grandes parangonas, muito na sombra, podemos assim dizer, mas que dá muito trabalho, dá muitas horas e dá muito que pensar. E parabéns, portanto, ao Carlos Alves pelo reconhecimento que, estou convencido, é mais um trabalho para ele a juntar aos muitos que ele tinha desenvolvido, vem desenvolvendo. A segunda nota que eu queria destacar aqui é termos duas listas para a Santa Casa da Misericórdia de Águeda. E o engraçado nisto, para mim, não é que ambas as listas se auguram, portanto, ou reivindicam o apoio do atual provedor. E, para além das duas listas, que é sempre positivo dentro de uma instituição, ou potencialmente positivo, temos de realçar, se os dois querem o apoio do atual provedor, temos de realçar o trabalho desenvolvido por ele ao longo dos anos, que penso que foram 3 mandatos que fez, e que penso que foram de elevada qualidade. Já passar uma pandemia é sempre complicado, mas aquilo que conheço e tive a oportunidade de trabalhar também com o Sr. Mota Rodrigues, é de uma pessoa muito dedicada, muito empenhada e muito competente naquilo que faz e, portanto, penso também que o reconhecimento e as duas listas estarem a reivindicar o seu apoio é um sinal de que o trabalho desenvolvido foi um trabalho de qualidade. E, portanto, os meus parabéns ao Sr. Mota Rodrigues e os melhores êxitos, os maiores êxitos à Santa Casa da Misericórdia. Dr. Paulo Matos, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Boa noite às pessoas que acompanham este programa. Queria, antes de mais, associar-me à nota inicial do Gil e dar os parabéns ao engenheiro Carlos Alves, que também é uma pessoa que conheço há já uns anos e que também tive a oportunidade de privar com ele, nomeadamente em cargos sociais em algumas instituições,
é um empresário dinâmico, é um empresário que, ao fazer este papel de embaixador da Universidade de Aveiro, é a pessoa certa para projetar a universidade junto do mundo empresarial, até em termos internacionais, uma vez que a empresa, a HFA, uma empresa muito bem cotada no mercado, é uma grande empresa da Águeda e, portanto, queria associar-me a esta nota inicial do Gil. Por outro lado, queria aqui introduzir a questão da descentralização, que nunca mais se cumpre em Portugal, nomeadamente a descentralização de competências do governo na área social. Há câmaras do país que estão a pedir a suspensão da descentralização porque há uma intenção de transferência de competências e não há meios financeiros, nem técnicos, nem humanos suficientes para que as autarquias possam desempenhar esta ação social. Sobretudo num tempo em que a intervenção social vai ser mais necessária, não só com a experiência que tivemos do tempo da pandemia, mas também agora com a crise económica, que em Portugal ainda não atingiu níveis que já está a atingir noutros países, mas eu acho que Portugal não vai sair incólume da crise e, portanto, a área social é uma área muito, muito importante. O Presidente da Câmara do Porto, o Presidente da Câmara de Oeiras pediram a suspensão da descentralização. Veja-se, por exemplo, o Rui Moreira, no Porto, diz que anualmente a Câmara do Porto precisa aí de cerca de 700 mil euros de apoio e este Deve apoio... ser milhões. Milhões será, e tem 100 milhões, portanto uma verba muito irrisória. Outros autarcas no país estão a pedir a suspensão da descentralização. Isto leva-me a pensar que Portugal, que continua um Estado centralizado, os governos querem descentralizar competências para alijar responsabilidades, mas depois não são consequentes na atribuição dos apoios financeiros. E, portanto, as autarquias vão passar por momentos em que têm um papel muito importante a desempenhar junto das suas populações, nomeadamente para apoio aos mais desfavorecidos, e eu acho que é uma área muito relevante. Por exemplo, no nosso Conselho, sabermos como é que as nossas IPSS estão, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista dos apoios. Parece que os protocolos com a Segurança Social acabam em dezembro deste ano e, portanto, as autarquias vão ser chamadas a ter um plano para apoio, para colmatar esta situação na área social. E, portanto, é importante nós sabermos também em Águeda, eu sei que têm sido tomadas algumas iniciativas e estão em curso também algumas iniciativas para apoio às IPSS, mas seria bom que houvesse divulgação desse plano, porque eu acho que esta é uma área muito importante neste momento. Penso que hoje, no dia em que estamos a gravar este programa, comemora-se o Dia do Idoso. Nós, até por trabalhos publicados aqui na Soberania do Povo, nós temos uma sociedade em que os idosos aumentam, a natalidade diminui e, portanto, são áreas que carecem de atenção especial e o poder local tem que se reinventar para intervir nesta área. Por outro lado, o país continua centralizado e nós nem conseguimos a descentralização ou operacionalizá-la, quanto mais falar em regionalização, que também está na gaveta há muitos anos e continua a ser mais do mesmo. Quer dizer, as autarquias são pedintes do Estado Central, continuam a mendigar apoios, mas o Estado Central, mais do que ter uma estratégia de verdadeira descentralização, porque a descentralização é em si mesma uma boa estratégia, porque os problemas
ou melhor, quem resolve melhor os problemas é quem está mais perto das populações. Isso é um princípio básico da administração em geral, e em Portugal isso tarda a acontecer. E, portanto, fica esta nota inicial para enfim, de sabermos o que é que o poder local em Águeda está a fazer para apoio a esta área social, e vai ter muito trabalho proximamente. Sei que têm sido também renovadas as bolsas de estudo para estudantes mais carenciados. Enfim, é uma área que eu acho que devemos estar atentos e a carecer também de uma estratégia de intervenção pelo poder local, e era esta nota inicial que eu aqui deixava. E relativamente a este tema introduzido pelo Dr. Gil Nadeiros sobre as eleições na Santa Casa da Misericórdia de Águeda, o que é que lhe apraz dizer quando há 2 candidatos na corrida à provedoria nas eleições de 12 de dezembro? Eu acho que a sociedade aguedense está muito ativa e isso é muito positivo. Aliás, não é só eleições na Santa Casa da Misericórdia, também estão anunciadas eleições noutras instituições. Hoje o que é difícil é arranjar pessoas que queiram... Não, quando há confusão, as pessoas normalmente... Quando há confusão, quando há, digamos, estratégias contrárias, as pessoas mobilizam-se mais. E, portanto, eu acho que é positivo que haja mais que uma lista em qualquer instituição, sempre achei, porque isso mobiliza os associados e é, portanto, para mim, uma nota positiva. Eu não vejo nada de anormal. Podemos discutir se... Vamos lá ver. Nós desejamos que hoje as instituições tenham um misto de experiência e juventude. Quer dizer, nós não podemos olhar para as instituições como muitas vezes olhamos para a política, que é evoluções na continuidade, quer dizer, sempre os mesmos. E, portanto, eu acho que é importante que gente mais nova, gente mais menos pertencente, digamos, ao mainstream habitual das candidaturas, se apresente às candidaturas nas instituições. Aliás, a propósito disso, queria deixar uma nota positiva na política aguedense, é que temos 2 jovens à frente das comissões políticas dos maiores partidos, do PSD e do PS, 2 jovens promissores, o Paulo Tomás no PS e o Samuel no PSD, e eu acho que temos notas positivas. Também gente com novas ideias, arejadas certamente. Espero é que eles não sigam os maus vícios, e eu penso que são pessoas inteligentes, de alguns que no passado não faziam mais do que participar politicamente. É preciso ter intervenção ativa, é preciso construir as suas profissões, é preciso trabalhar. Não estou a dizer que eles são malandros, estou a dizer é que os jovens devem encarar hoje a política não como um fim, mas como um instrumento para chegar àquilo que verdadeiramente importa, que é a resolução dos problemas das pessoas. E, portanto, eu acredito nestes jovens. Não estou a dizer que nós somos velhos, estou a dizer é que é muito bom novos de espírito. Novos, exatamente, é muito bom que tenhamos... Aliás, eles são jovens com carreiras académicas até promissoras, e, portanto, só temos que estar contentes. Quer dizer, grande atividade nas instituições e jovens a aparecer nas candidaturas e à frente a liderar estas instituições, incluindo a política. Muito bem. A Estratégia Local de Habitação de Águeda terá sido aprovada esta quinta-feira pelo Executivo Camarário, que reuniu já depois da gravação desta Tribuna Soberana. O elenco de maioria social-democrata propõe, entre outras medidas, a atribuição de apoio municipal para a aquisição de habitação por parte de jovens num montante de 25 mil euros por cada família. Dr. Gil Nadeiros, o que é que lhe parece? Antes de entrar nessa questão, eu gostaria de dizer ao Paulo e a todos que nos ouvem e veem que aquilo, eu acho que a descentralização, as autarquias, a grande parte delas não está interessada. E por isso arranjam todas as motivações e mais algumas para dizer que não pode ser, suspenda-se, faça. Porque E a própria comunidade intermunicipal da região de Aveiro parece não estar muito interessada nisso. não estão, porque isto dá trabalho. Ponto.
Okay? É forte esta afirmação, mas isto sai fora dos cânones daquilo que as autarquias fazem. As autarquias estão muito voltadas para o botão. Faço uma obra. Agora, voltar para as pessoas, que é aquilo que está aqui em causa, que é a área da segurança social, embora sejam competências do Estado. São competências do Estado Central, mas são competências que eu não conheço a fundo o que é que vem da área da segurança social, mas da área da saúde é tratar das instalações e os funcionários. Na área da educação é menos do que aquilo que a Câmara da Águeda tinha contratualizado ou tem contratualizado com o Governo. Portanto, são competências que não são exacerbadas. Obviamente que o dinheiro, que muitas destas está adstrito a estas competências, mesmo a nível central, é bastante pouco. E é sempre fácil dizer nós precisamos de 700 milhões e só nos dão 100, porque queremos fazer um brilharete à conta do orçamento dos outros, e é uma forma de dizer que não estamos muito voltados para isso. Eu lembro-me perfeitamente dos tempos em que os autarcas pediam mais competências. Era um grande lema, um grande mote na Associação Nacional de Municípios. Porque em Portugal nós temos, aquilo que assistimos é fazer política uns contra os outros. Não é procurar as melhores soluções e tentar encontrar aqui soluções de consenso. É política, é estarmos permanentemente do contra para fazer valer as nossas posições. E isso leva a este estado a que estamos e a descentralização irá fazer-se com o decorrer do tempo, mas não à velocidade que nós precisamos. E por isso é que nós cada vez mais não, nós continuamos com uma decalagem relativamente à Europa bastante grande em termos de inovação social, em termos de trabalho. Temos alguns bons exemplos, mas depois, tirando isso, a grande maioria fica muito distante. E vamos então agora falar da estratégia local de habitação. Eu tive a oportunidade de ver uma fotografia dos jornais em que eu estive presente, e já não me lembrava há quanto tempo era, e está a fazer 3 anos. Estive efetivamente presente na primeira sessão e acho que era 17 ou 27, qualquer coisa assim, de novembro, que foi a primeira sessão. Ora, ter uma estratégia que começa a ser discutida 3 anos antes e só agora estar para ir para o terreno e não ter visto nada numa área que é tão carente no Conselho, não ter visto intervenção nenhuma ao longo destes 3 anos de preparação, inclusivamente, dessa estratégia, afigura-se um bocadinho, como é que é de classificar isto? Um bocadinho mal, pronto, digamos assim. Pronto. Agora, aquilo que está na estratégia local de habitação, dar 25 mil euros para uma casa jovem, é uma boa medida, sim. Mas não há casas. O problema da Águeda é a falta de casas. Então, o que é que estamos a dar? Estamos a dar para aquilo que não há, então o dinheiro fica todo, porque na realidade não gastamos porque não há casas. E aquilo que me parece é que esta estratégia, devido a estes atrasos todos, é mais um documento que vamos ter, mas não vai ser feito quase nada. Porquê? Os fundos do PRR, para mim, já estão utilizados, por a ideia que eu tenho. Não tenho números, mas a ideia que eu tenho é que aqueles em que o pagamento é 100% dos investimentos já foram todos consignados. Porque lembremos-nos que tem para o PRR tem 3 anos de execução. Aprovar uma estratégia agora, depois fazer projetos e colocar os projetos no terreno quando começar, estava no final e, portanto, sai fora do PRR. Também aqui o que vejo é uma procura, portanto, de intervir nos agregados familiares que têm dificuldades, nas casas que as pessoas têm dificuldades e que já não estão adaptadas. Mas isso é um papel que a Câmara também podia fazer.
porque pode alocar parte do seu orçamento a apoiar, fazer ação social, apoiando nessas casas, na reabilitação dessas casas. E isso não tem sido visto. Eu, por exemplo, assisti nessa sessão a um empreendedor da Águeda dizer que tinha um terreno de uma antiga fábrica que estava à venda por um preço que me parecia muito em conta, porque tinha alguns problemas, sobretudo que tinham a ver com os IMIs que pagavam. Mas como uma Câmara não paga IMI, nem IMT, era um terreno que estaria em boas condições para ser adquirido. Tanto quanto sei, não foi adquirido esse, nem qualquer outro, para podermos ter uma intervenção musculada, temos de dizer assim, na área da habitação. Porquê? Nós vejamos o que é que Aveiro fez. Aveiro tem, salvo erro, 300 fogos em construção neste momento. 300 fogos é muita coisa. Nós aqui assim não temos nada. Pronto, ok. Vamos ter a ligação Águeda-Aveiro, as pessoas que venham trabalhar para a Águeda e ficam a morar em Aveiro. Aveiro faz as casas. Será que é isto que queremos para o nosso concelho? Porque a autarquia não tem só de apoiar. Nós temos de dizer que apoiamos fortemente a indústria para criarmos parque para as empresas se puderem instalar em Águeda. Mas agora, se não há mão de obra ou há dificuldades em ter trabalhadores, para que é que serve um parque empresarial se não tem isso? Vão dizer, já deviam ter feito as casas, isto cada coisa ao seu tempo. Agora, o parque empresarial está pronto há 6 anos, 7 anos. Não estarei em tempo de pensar uma estratégia de habitação que pudesse dar resposta àqueles que vêm trabalhar para a Águeda. E é isso que eu não assisti. Agora temos uma estratégia que, na minha opinião, é limitada, porque está muito voltada para um cariz assistencial. Não é? E não é só isso que precisamos. Tem lá outras partes, fala de habitação com custos controlados e outros tipos de intervenção, mas aquilo que se verifica é que o Executivo não tem dado passos nesse sentido, porque senão já teríamos, obviamente, visto naqueles que utilizam o Facebook, a aquisição de um terreno para um bloco ou para possibilitar a construção de casas por quem tem necessidade e por quem quer fixar-se em Águeda. Dr. Paulo Matos, já viu o documento? Não vi o documento, mas isto, vamos lá ver, não há milagres. Uma estratégia local de habitação, ou seja, que tipo de estratégia for, nesta área, depende de duas coisas, de investimento público e de criação de condições para o investimento privado. É muito simples. O investimento público, temos o PRR, que tem uma forte aposta na habitação, porque é um problema nacional, não é um problema só local. É um problema nacional em que há muita casa degradada, que não é recuperada, há muito investimento privado que não é igual em todos os concelhos, depende, obviamente, da população e do desenvolvimento de cada concelho, mas é uma área que, para além da parte pública que tem que haver e do apoio do Estado e do apoio das autarquias, na compra de solos, que permita depois esse investimento, na ajuda às famílias, na criação de condições para haver casas para arrendar, mas isso passa também por uma intervenção fiscal. Vamos lá ver, se não houver uma intervenção a nível do IMI, do IMT, que são os impostos sobre o património, que os façam diminuir, não há uma criação de condições que permita aos investidores também construírem habitação. E, portanto, há dois níveis sempre. Criação de condições para o investimento privado através da via fiscal. Eu acho que isso deve ser feito. Em relação ao que o Gil referiu, de nós termos, nomeadamente no tempo dele, ter havido uma intervenção na área industrial e agora não temos condições para
para que as pessoas tenham habitação, para que se fixem em Águeda, nomeadamente trabalhando noutros concelhos, ao contrário, morando noutros concelhos e trabalhando em Águeda. Eu posso concordar com isso, mas, quer dizer, o investimento também devia ser... Não era um primeiro e o outro depois, quer dizer, paralelamente ao investimento que se fez na compra ou no investimento num parque empresarial, também devia ter havido, ao longo dos anos, alguma intervenção já preparando o parque habitacional em Águeda. Isso nunca houve. Não, desculpa lá. Agora, agora tenho de te interromper. Agora sou eu. Agora tenho de repor a verdade. Não, mas repôs no fim. Tu disseste, isso nunca houve. E houve políticas de apoio à reabilitação. Eu não estou a criticar. Não, estás a criticar, te disseste, isso nunca houve. O Gil hoje não me deixa falar. Deixa, mas depois. Agora, só repor a verdade. Depois? Não, mas tu falaste e estava eu a falar. Certo, agora sou eu que te interrompo. Ok, também tenho direito de vez em quando. Tu disseste, não houve intervenções. Houve políticas de reabilitação. Mas, pelos vistos, não foram suficientes. Eu não vejo habitação nenhuma em Águeda. Desculpa, não foram suficientes, mas houve. Logo desde o início. As pessoas que estão no poder agora eram da tua equipa. Portanto, isto tem um contínuo. Ou houve investimento ou não houve na habitação. Só lá estão duas pessoas. Neste momento só lá estão duas pessoas. Mas não houve. Okay, Desculpa, na prática não houve. Não houve, e eu próprio já referi aqui que houve uma ruptura e um corte com muitas das políticas que vinham de trás. Okay, isso não temos dúvidas nenhumas em afirmar isto. Agora, sobre a habitação. Quais eram as medidas concretas que tu tomarias não é se tivesses dado continuidade ao teu trabalho? Deixa-me eu digo-te já, mas deixa-me repor. Primeiro, políticas de apoio à reabilitação urbana. Sim. Fomos... Elas continuam hoje. Desculpa, sim, mas introduzimos outras. Mas estas depois têm de ser refrescadas e têm de ser melhoradas e têm de ser alteradas. E aquilo que eu não vejo é alteração nenhuma nessas medidas e aprofundamento dessas medidas. Houve IVA a 6% na áreas de reabilitação urbana e incentivos. Por exemplo, criámos mecanismos transitórios para que pudessem ser demolidas as casas velhas que existiam por aí, que eram mais do que muitas. E teve eficácia essa intervenção? Teve eficácia. Eu não te posso dizer os números, não tenho os números finais, mas na altura já eram mais de 30 intervenções que foram feitas a esse abrigo. Eu não sei se tu sabes, mas para deitar uma casa abaixo é quase preciso fazer um projeto. É preciso fazer um projeto que é quase fazer um projeto de uma construção. Então há que melhorar a nível dos licenciamentos. Criámos mecanismos extraordinários para resolução. Eu não estou em desacordo contigo. Não, quer dizer, tu disseste que não tinha sido feito nada. E agora posso dizer. E depois posso dizer outra coisa. Eu não disse que não foi feito nada. Disseste. Eu disse que o que tenha sido feito não foi eficaz. Para se estar a exigir agora que de repente, se tenha uma estratégia para haver habitação em Águeda num ano, 2, 3... 5. Vamos em 5 anos. É longo prazo. Paulo, vamos em 5 anos. Eu sei que agora a Câmara do PSD, tu sentes-te muito próximo do partido, mas eu também tenho de dizer que são 5 anos de que falar. Ok? E foi feita outra coisa. Fomos dos primeiros municípios do país que aumentou, no máximo que estava previsto na lei, o IMI nas casas devolutas. Fomos dos primeiros do país. Sim. São mesmo o primeiro. Okay? Porquê? Para fazer com que as casas que estavam devolutas dentro da cidade e dentro... Mas eu acho viesse do Conselho... Mas disseste que não foi feito nada. Ok? Só para repor. Queres que eu fale sobre aquilo que... Quando eu digo que não é feito nada, queres saber o que é que... em termos práticos não há resultados dessa política. Há resultados. Atualmente há resultados. Houve muitas casas que foram recuperadas, houve bastantes casas que entraram no arrendamento, porque as pessoas sentiram... E eu acho que ainda deveria ser mais forte. Ele julga que o programa hoje é só dele. Pode ser só dele. Podemos fazer uma entrevista. Podemos fazer uma entrevista. Tu ainda me usaste aí outra questão, que eu nem vou responder, que é aquilo que eu faria se tivesse continuado. Pois, mas isso é o que as pessoas querem ouvir. Não é? Tá bem. O que é que seria feito para mudar esse estado de coisas? Continuando. Não é? Eu acho que temos uma oportunidade. Não é? E não vamos estar sempre a falar da mesma coisa. Não é? Eu acho que as vias de comunicação são muito importantes para que o poder ele próprio esteja desperto para criar mais condições para haver habitação em Águeda.
se não houvesse uma estratégia, era porque não havia estratégia. Uma vez que está em curso uma estratégia, ela carece de contributos de todos para que, de facto, se chegue às melhores soluções. Eu já disse, uma parte é investimento público, que está garantida com o PRR. A outra parte é criação de condições pela via fiscal para que os investidores, os construtores, venham para a Águeda e façam habitação com melhores condições, nomeadamente melhorando e simplificando os licenciamentos. As medidas estão todas definidas, quer dizer, não há hoje ninguém que possa descobrir a pólvora. Nós não tínhamos vias de comunicação e passamos a ter. Nós não Onde é que elas estão? Onde é que elas estão? Já agora. Gil, quer dizer, vamos lá ver, qual foi a tua última estrada no teu tempo? Não sei. Pois, quer dizer, também não havia. Nós agora temos uma oportunidade. Temos uma oportunidade. Importante. Não, desculpa. Não é que tu dizes, temos uma estrada. Não, temos uma oportunidade para uma estrada. Ok. Repara, quer dizer, eu quero acreditar nos poderes públicos. Agora, eu também te posso dizer que em Portugal, neste momento, e como toda a gente sabe, o PRR é até 2026. Está atrasado na sua execução. Nós temos 16,6 mil milhões e desse valor, 15,7 mil milhões estão por executar. Só 800 milhões é que estão executados. Estamos em 2022, faltam 4 anos. Não faltam, desculpa, faltam 3 anos. Enfim, é que, afinal, é dezembro de 2025. Eu também me preocupa isso. Agora, o que também me preocupa é que haja gente com muita vontade que as coisas não se façam. Nomeadamente pessoas que escrevem, que falam, que é melhor não ter ligação ao Águeda de Aveiro porque as pessoas vão fugir. Eu não acho que vão fugir. Aliás, eu não queria falar mais do Águeda de Aveiro porque passamos a vida a falar nisso. Aliás, Águeda, em matéria de grandes obras, também... Qual foi a última grande obra do teu tempo, Gil? Eu não estou em pública. Desculpa, a grande obra pública. Eu posso te do teu tempo, ainda. Sim, eu posso te referir. E eu não estou a dizer que o teu tempo é que era mau. Estou a dizer é que... Eu posso te referir... Até hoje, grandes obras públicas... Eu posso te referir várias obras que foram feitas no meu tempo, que eu acho que tiveram impacto. Públicas. Desculpa. De referência. Desculpa. Públicas não quer dizer que sejam feitas pelo Governo. Não, eu não estou a dizer que sejam feitas pelo Governo. Okay. Exatamente. Então... Mas certamente o município de Águeda não tem condições para fazer grandes obras, a não ser com apoio o município de Águeda de fundos comunitários. Desculpa, o município de Águeda, como no meu tempo e voltando atrás, neste momento tem as mesmas condições. Tem as mesmas condições. Tem melhores okay? até. Então, ou tem melhores. Mas começou agora. Desculpa. Não. Já começou este executivo, o presidente... O PRR não é executivo. Não, ok. Não, mas estas coisas preparam-se, que isto não é assim... A execução é o que tu vês. Não. Isso leva-nos mais longe. Porque é que temos esta execução do PRR a esta data? Eu já te falo sobre a execução dessa data que está aí. Mas grandes obras. Para mim, a preocupação foi servir as pessoas. Okay? As obras vêm... É a preocupação de todos as obras vêm depois. Mas, começando pela última, Centro de Artes. A seguir, Parque do Casarão. A seguir, escolas. Antes de acabar o mandato, o Parque Escolar E eu sou a favor dessas obras todas. Sempre fui. O Parque Escolar de Águeda... que as criticou. Sim, mas isso há sempre gente que critica. Nomeadamente o Gil. Há sempre gente que critica. Não, mas eu também. Desculpa, eu critico. Eu não tenho problemas em criticar e também critico aquilo que fiz, porque na altura... Ou que não pudeste fazer. Desculpa, na altura pareceu uma melhor decisão e neste momento posso achar que não foi assim tão boa que faria diferente. Mas na altura uma obra importante que tu fizeste foi ali no Parque de Alta Vila, a infraestrutura que lá está, que era para uma incubadora cultural e hoje está a servir. As pessoas estão a gostar, é o que eu ouço, daquele edifício utilizado para a saúde. E, portanto, lá estamos a dar uma utilidade que não estava prevista. Certo. Não é? Porque tu tinhas uma perspectiva que era a tua e que eu às vezes não concordava muito, mas a verdade é que o edifício está lá. Está a ser útil. Mas tu não o criaste para aquele fim. Certo. Porque a tua ideia era... Há fundos, vamos ter que inventar uma infraestrutura. Desculpa. Não é? Há fundos, vamos ter que inventar uma infraestrutura e depois... Não, Paulo. E há muitos elefantes brancos no país por causa disso. Certo, mas não, Paulo. Não foi nada disso. Ainda bem que a fizeste. Desculpa, aquilo foi um acordo. Era um acordo que depois não se concretizou com a Dorfeu.
Aquele projeto, grande parte daquele projeto, depois foi todo revisto, foi feito pela Dorfeu. Claro. E depois houve um momento de ruptura e a Câmara assumiu. Porque lembremos que o que estava naquele sítio também eram umas ruínas velhas, umas casas velhas que tinham ardido, okay? No centro da cidade. E foi feita uma incubadora que tinha um fim específico. Não era, eu agora parece que vou fazer aqui uma coisa para depois. Não, tinha um fim específico e foi com esse fim que se trabalhou até determinado momento. A determinado momento não deu, não se vai deitar abaixo, não se vai voltar atrás. Teve outras ocupações e, pelos vistos, estou a saber agora, está a ter uma boa ocupação e com certeza terá outras. É um edifício que é modular, tem poucas paredes, é amplo, dá para definir, para adaptar a diferentes... Voltando à habitação, que era aí que estávamos. Voltando à habitação... Eu quero é ver as coisas no terreno, quer dizer, a mim, documentos estratégicos, isto Portugal anda muito sempre à volta disso, e eu quero é ver no concreto, para além deste apoio previsto, não é? O que é que vai ser feito em matéria de habitação, porque temos uma oportunidade e temos que a aproveitar. E se não a aproveitarmos, eu sou o primeiro a dizer que se andou mal, porque ao contrário do que o Gil... Ao contrário, não. Quer dizer, por ser militante de um partido e por esse partido ter acolitado, digamos, um movimento independente e estar atualmente no poder, até veio reforçar a ideia de mudança. Porquê? Do meu ponto de vista. Porquê? Porque, senão, tínhamos no poder um movimento independente que sequente à governação do Gil, não é? Com as mesmas pessoas há quase 20 anos. Não é? E, portanto, assim temos uma possibilidade também. Foi também uma oportunidade, do meu ponto de vista, para mudar as coisas. Agora, não é por eu ser militante de um partido que deixarei aqui, aliás, ao contrário de algumas vozes que ficam muito crispadas por eu às vezes dizer que há coisas positivas neste poder, eu direi sempre quando houver negativas, porque sou um homem livre. E, portanto, desenganem-se aqueles que acham que eu venho para programas como este, que aliás já não tem a audiência que tinha, porque está polarizado em várias... Não tem, temos que reconhecer, quando era eu e o Gil, e quando era um período pré-eleitoral, havia mais motivação, digamos, para as pessoas verem estes programas. Agora acho que não há. Mas mesmo aqueles que os veem, desenganem-se que eu estou aqui para defender o poder. Mas também não estou para crucificar a oposição quando acho que em democracia há lugar para tudo. Eu, como homem livre, estarei aqui sempre a dizer mal, não é dizer mal, é criticar quando achar que devo criticar, e a elogiar quando acho que devo elogiar. E não é por ser membro de um partido político. Pronto, o Gil está em vantagem porque é independente. O Gil está mais adaptado ao tempo, aos tempos. E os tempos são dos independentes apoiados por partidos políticos. Eu acho que isso é salutar, não só para a democracia, como para os partidos políticos. Esta semana temos um trabalho... Mas, Jorge, deixa aqui voltar à estratégia local de habitação. O Gil hoje... Porque o Paulo disse aqui que podíamos dar a contribuição para a estratégia local de habitação. Paulo, quando é que tu pudeste fazer isso? Critico isso. Não. Acho que devia ser aberto. Tu tinhas outra estratégia, entre aspas, outro modus faciandi, que era ouvir primeiro todas as entidades que na respectiva área têm alguma influência, alguma opinião, alguma experiência. E eu acho que isso não está a ser feito, e do meu ponto de vista, com falta de inteligência. Tem que ser feito. Portanto, eu estou de acordo contigo. Não? E só para terminar, estou de acordo contigo. Só para terminar, se a Câmara pôde comprar terrenos para fazer um parque empresarial, também podia comprar terrenos para a habitação. Para a habitação. Essa seria uma estratégia, e depois dizer chamar promotores ou chamar pessoas que quisessem construir, não é? E dizer tem aqui em condições que fossem condições obviamente atrativas. E a Câmara tem esses poderes. Agora é preciso estudar, trabalhar. É preciso estudar a legislação, é ver onde é que estamos, como é que nos adaptamos, como é que nós podemos, efetivamente, ter respostas diferentes do usual. Hoje,
gente na Câmara Municipal que fazia esse trabalho antigamente, ainda lá está, as mesmas pessoas. Estão lá. Então, ou as mesmas pessoas adormeceram, ou não os souberam motivar para fazer o mesmo trabalho. Vamos lá ver. E isto agora, alguns até saíram. Um era o vereador João Clemente, que fez a negociação dos terrenos. Perdoem-me a imodéstia, mas muitas destas coisas andava à procura vamos dizer, por onde é que se podia conduzir isto e depois punha as pessoas a pesquisar, obviamente, e a fazer o trabalho. Sim, mas havia uma orientação. Havia uma orientação. Vamos por aqui, fazemos isto, não sei quantos. Dizer, para comprar terrenos... Ad hoc também não é bom político. Não, mas dizer, vamos comprar terrenos, vamos à procura de onde é que há. Okay? E quem dá esta orientação é o poder político. Okay? Depois temos os executores para irem à procura. Mas essa intenção de comprar terrenos não está na estratégia local. Deve estar. Está. Mas vamos lá ver. Paulo, aquilo que eu disse, a estratégia Estamos atrasados. Admito que sim. Admito que sim. Inclusivamente, os dinheiros do PRR não vale a pena. Ir ao PRR neste momento, acho que é um logro, porque não tem tempo para executar. O PRR, e vão-me desculpar que isto um bocado dentro das regras disto, é para executar até dezembro de 2025, com prestação de contas até 30 de junho de 2026. Certo? Mas só tem execução até... E 2025... E o tempo corre muito depressa. É verdade. É verdade. Uma brutalidade. É uma brutalidade. Não quer dizer que esse prazo seja alargado. Pode vir a ser alargado. Bom, nós em Portugal partimos sempre do princípio que vai ser alargado e, portanto, deixamos andar até à última da hora para fazer alguma coisa. A prática geral. E os prazos de execução nunca melhoram. Exato. Depois, comunitários. A execução dos fundos comunitários e a má execução que temos neste momento, colocar em funcionamento uma máquina destas é qualquer coisa de brutal. Pois imagino que sim, e com os constrangimentos burocráticos. E depois, para entidades que tenham contratação pública, então ainda é muito pior. Eu posso-vos dizer, conheço em particular o que é que se está a passar e, obviamente, que não tenho, e as empresas que estão no projeto, que eu me encontro também, não têm respostas, mas eu também compreendo a dificuldade que há em pôr isto tudo, porque nós não podemos andar aqui a fazer Passa-se muito depressa do 8 para o 80 na contratação pública. Ou os constrangimentos são muito elevados e há dificuldades, ou depois também abrem a porta ao ajuste direto. Quer dizer, constantemente. Portanto, nós somos do 8 ao 80 também na contratação pública, mas estou de acordo contigo que ainda há muitas dificuldades e a legislação em Portugal nessa área é muito emaranhada e não ajuda, não tem ajudado. Mas acho mais uma revisão. Sim. Não, mas espera aí. Mais uma revisão. Paulo, já agora, da lei. Isto obviamente não classifica uma classe, não é? Mas há colegas teus juristas que também, para ajudar a complicar as leis, não há como eles. Okay? Admito que sim, mas o problema é das leis, sabe? O problema não é deles. Não. Eu tive são mal feitas na origem. Não, eu tive um concurso público que mandámos para a frente e que foi para os juristas que colocaram lá tantos problemas, que se eu não tivesse a experiência de ter passado pela autarquia e ter... acho que o concurso ainda estaria para ser resolvido, talvez lá para o final do ano conseguisse saber aquilo. É um bloqueio intrínseco. Sim, às vezes é nós temos de difícil. Eu acho que nestas coisas tem de haver transparência, tem de haver, obviamente, segurança jurídica, mas tem de haver transparência e pragmatismo. Não é estarmos a pôr mais este procedimento, mais o outro procedimento, mais umas coisas, e que depois dá um emaranhado que nós não saímos dele. Okay. Esta semana o jornalista Augusto Semedo assina um trabalho na edição impressa em que dá conta que a percentagem de população em idade ativa dos 15 aos 64 anos de idade residente em Águeda decresceu desde o início deste século em 6,5%, de 68,7% para 62,2%. E o Conselho é, de entre os 3 mais empregadores da região de Aveiro, o que mais acresceu no número de trabalhadores e a contribuírem para a segurança social. Muito rapidamente, até que ponto é que esta problemática entronca nesta estratégia local de habitação? Diminui a população ativa, diminui o número de trabalhadores em Águeda, relativamente a outros concelhos.
Não estamos em boa posição. Queria dar os parabéns ao Augusto Semedo por esse trabalho e à soberania, porque é muito importante e ajuda a refletir, portanto, esse tipo de investigação que se faz, e os jornais devem fazer isso, e, portanto, bom trabalho. Pode estar relacionado com isso, quer dizer, os investidores também, como não veem, como olham para esses dados, certamente, não veem potenciais de crescimento em Águeda, também não fazem cá habitação, não é? Ou não promovem, não, os promotores. Agora, os outros constrangimentos, do meu ponto de vista, são maiores, não é? Eu acho que a criação de condições pela via fiscal e também a intervenção da autarquia na disponibilização de solos, acho que é fundamental. Portanto, eu não ia tanto para a questão dos trabalhadores terem diminuído em Águeda, porque também há setores que se vão requalificando e modernizando, e há postos de trabalho que se vão perdendo, mas há digamos, a introdução das tecnologias que também cria empregos para outros. Portanto, isto é dinâmico. Agora, eu não ia tanto por essa estatística para justificar a falta de habitação em Águeda. A falta de habitação em Águeda tem a ver com estes dois fatores. Falta de disponibilização de solos, trabalho da autarquia, e também pela via fiscal e pela via da melhoria dos licenciamentos. O que eu quis dizer é menos dificuldade nos licenciamentos. O que eu quis perguntar é se estes dados motivam que se aposte, de facto, na estratégia local de habitação. Estamos a perder população ativa, estamos a perder eu acho que se deve apostar para ganhar. Estamos a envelhecer. Pois, mas isso são as políticas de natalidade. Isso está tudo interligado. E acho que se deve apostar na política de habitação para reverter esses dados também. Acho eu. Há aqui alguns dados. Só um segundo que me esqueci. Eu guardo este quando foi a SACTI, do tempo do Gil, e que queria criar umas centenas de postos de trabalho e que ia potenciar o crescimento da habitação em Águeda, não sei porque força das circunstâncias, da própria empresa, eventualmente, não se concretizou esse desidrato, porque também tínhamos muita confiança nessa possibilidade e de criação de mais trabalhadores para a empresa. Eles não queriam vir fazer casas também. Mas eu lembro-me que eram pessoas que vinham da Maia trabalhar para cá. E ainda continuam a vir. E ainda continuam a vir, não têm habitação em Águeda. Se tivessem... Isto vai tudo de... Ou criamos condições para ter um concelho melhor, atrativo, onde as pessoas tenham gosto em viver, ou elas continuam a não se fixar cá. E este é um exemplo. Quer dizer, nós não temos trabalhadores porque também não temos condições de habitação, de bem-estar, de boa qualidade de vida. Já melhoramos, mas ainda não temos isso. E, portanto, eu acho que isto é fundamental. A habitação é uma área fundamental, mas desculpa, Gil. Não, sem problemas. Tinha de deixar falar. Não tem problema. Tinha de deixar falar, não é? Obviamente, se te interrompi veementemente, agora tinha de te deixar democraticamente. Falar. Exatamente. Bem, há movimentos sociais a nível global que influenciam estas coisas. As grandes cidades são atrativas das pessoas. E, no caso português, aquilo que, mais do que as grandes cidades, também temos a litoralização. Okay? E nós, embora se fosse na Europa, se fosse no centro da Europa, estávamos no litoral, aqui estamos já num interland entre litoral e interior. E um tipo de cidade, de concelho como o Águeda tem pormenores que, em termos estratégicos, ou são pegados, ou então conduzem mesmo ou são perdidos. Não, conduzem a acelerar esta perda de pessoas. Porque é preciso ter sinergias e dinâmicas que façam sobressair o concelho e torná-lo atrativo para que as pessoas se fixem. Porque senão a perda é superior. Portanto, aquilo que se passa, eu não sei, eu não li o artigo, não vi os números,
Não sei se são os números da segurança social em termos de emprego, etc., mas também nós temos de ver que houve muita gente, por exemplo, que saiu da agricultura e que veio para a indústria, e neste momento a indústria está muito mais automatizada do que está há anos atrás. Nós precisamos efetivamente de mais pessoas e criar qualificadas. Sim, e criar condições para que elas se fixem entre nós. Porque o Conselho da Águeda pelos números que eu tinha na altura, dos conselhos que mais pessoas recebe de fora para virem trabalhar. Eu não sei se essas pessoas estão contabilizadas nesses números ou não. Esses movimentos pendulares que se fazem todos os dias, de vinda, por exemplo, de Aveiro, de Coimbra, do Porto. Falei no outro dia com uma pessoa que está a trabalhar em Águeda, com um quadro alto de uma empresa que vem há meia dúzia de anos do Porto todos os dias, acima do Porto ainda, de Matosinhos, todos os dias para Águeda, a trabalhar. Portanto, há aqui movimentos pendulares que não sei se estão aí. Mas, no entanto, tem de se dizer, isto é preciso ganhar atratividade para fixar as pessoas. Muito bem. Muito rapidamente, notas finais, Dr. Paulo Matos. O Gil dou a possibilidade ao Gil começar as notas finais. Nota final. Muito bem. As notas finais que eu queria referir têm a ver com... eu participei num acontecimento, aliás, fui convidado para ir lá falar agora sobre mobilidade, participar numa mesa redonda das Smart Cities. E aquilo que eu notei foi a ausência total do município de Águeda. Estão lá outros municípios e o município de Águeda desapareceu, portanto, da participação nestes certames. O Dr. Alberto Marques é que deve estar todo contente, porque ele não sabia muito bem o que era isto dos Smart Cities e achava que não fazia sentido, então deve ter sido a ida para o PSD, fizeram a vontade ao Dr. Alberto Marques e deixaram de participar. Mas mais do que deixar de participar, isto estar, por exemplo, nesse certame, estava um grupo de cidades pela sustentabilidade. E também não faz parte, o Conselho de Águeda não faz parte desse movimento. Isto não é muito relevante em termos da vida do dia-a-dia das pessoas, mas marca aquilo que se pretende para o Conselho e aquilo que se faz no Conselho. As Smart Cities continuam a ser uma bandeira e um local onde se discutem, onde se implementam as melhores práticas no sentido da melhoria de vida dos cidadãos. E a sustentabilidade. E os municípios, pela sustentabilidade, ou pela circularidade, não é? São agora aqueles onde todos os holofotes estão voltados. E não são os portugueses, são os europeus. E, portanto, aquilo que noto é que a Águeda está fora disto. A Águeda deixou de estar entre aqueles que procuravam, lideravam um movimento no sentido de melhorarmos as condições, não só da Águeda, mas servirmos de exemplo para o país, e deixou isto. Pronto, faz a sua gestão corrente e os seus acontecimentos festivos, que atraem muita gente nos meses de julho. E agora esperemos também, embora desejando que seja chuvoso, mas que não seja tempestuoso, para que possam vir ver o Pai Natal. Fica esse lamento na nota final. Dr. Paulo Matos. Também segundo as palavras do Gil, relativamente a algum afastamento, pelo menos mediático, da autarquia de eventos em que tragam valor acrescentado para as estratégias locais, porque o ir receber prémios, como tem subejamente sido por uns criticado, por outros elogiado, o ter eventos de referência em termos nacionais e até internacionais
mais virados para a parte lúdica do que propriamente para a parte cultural. Não fazem um conselho grande por si e, portanto, nós temos que ter outras estratégias e outra forma de intervenção e penso que essa área da inovação, das cidades, etc., nós devemos acompanhar isso. Mas queria, para finalizar, dizer que há duas profissões que estão muito ativas em Águeda. Uma é a dos contabilistas, que foram distinguidos 54 contabilistas em 380 e tal pela Ordem dos Contabilistas, e são da Águeda, e, portanto, é uma profissão que, aliás, tem sempre muito trabalho em parceria com a outra classe que é a minha, a dos advogados, e que, por falar em eleições e democraticidade, também está para breve, já foi anunciado, ou anunciadas eleições para a delegação da Ordem dos Advogados em Águeda. Aliás, em termos nacionais também estão previstas eleições para os órgãos da Ordem dos Advogados e para bastonário. E, portanto, queria aqui dizer que há duas profissões tradicionais que não são smart, são grandes profissões, e que também se têm atualizado e adaptado, ou têm que o fazer, porque senão também perdem o comboio, aos novos tempos, que é a profissão de contabilista e a profissão de advogados. Final da Tribuna Soberana de 20 de outubro. Na próxima semana, um ano depois da tomada de posse dos atuais autarcas municipais, estarão connosco Ana Rita Carlos e Júlio Bolreira. É fácil de perceber que faremos um balanço deste mandato. Boa noite, bom fim de semana.